dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão para um cafezinho gostoso. Hoje nós vamos tomar um cafezinho que eu ganhei do meu amigo Francisco, lá de Varginha, e aqui tem uma frase de Shakespeare, né? Ainda tomaremos um café junto, William Shakespeare. E hoje é essa oportunidade maravilhosa, tomar um cafezinho torrado e moído, um café arara, blend 100% arábica, processo natural, ponto de torra média, ponto de moagem fina média. É um luxo, uma delícia. E esse cafezinho do Francisco também me permite agradecer aos amigos de Três Pontas, Adalíndio, Sirene, em nome dos quais eu agradeço a todos da TBI, onde estivemos fazendo uma palestra. Centro Espírita Paulo de Tarso comemorava 81 anos de existência em Três Pontas, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, com o nosso amigo Rubinho e toda aquela equipe maravilhosa que nos receberam muito bem na cidade de Varginha, onde estivemos no curso dessa semana. E agradecendo a todos esses amigos, nós também agradecemos a vocês que estão conosco nesse momento, dessa manhã maravilhosa, em que nós vamos conversar um pouquinho enquanto tomamos um café, eu aqui com tudo que eu tenho, ofereço a vocês aí e recebo de um grado que você tiver no momento em que for assistir o nosso vídeo. Gostaria de conversar com os amigos hoje sobre linguagem da alma. Vamos ao nosso tema. Três garotinhos nasceram no mesmo dia, três crianças, melhor dizendo. Duas delas eram gêmeas, uma menina e um menino. Mas no mesmo dia nasceu um outro garotinho de uma outra mãe que fez a doação desse garotinho para a mesma mãe e o mesmo casal que haviam recebido os dois filhos naquele hospital. E eles saíram felizes, os três com a mesma idade, cresceram juntos. Ali pela altura dos 9 anos, a menininha teve uma crise de apendicite. Precisou ser levada às pressas para o hospital. E lá chegando, os médicos disseram que era um assunto um tanto grave, mas precisariam operá-la imediatamente para sanar aquele problema. A família nunca tinha passado por aquilo, as crianças então ficaram muito abaladas, aquela ansiedade por ver o resultado da cirurgia. E enquanto esperavam ali, o irmãozinho gêmeo resolveu sair do quarto e dar uma volta pelo saguão do hospital, distrair um pouco, tentar ver se conseguia tirar um pouco daquela tensão da expectativa da cirurgia, do retorno da irmãzinha, né? E a apreensão era muito grande. E ele andou um pouco até que chegou no saguão do hospital. Quando ele chegou no saguão do hospital, ele lembrou que aquele era um dia de Natal. E tinha ali no saguão do hospital duas, digamos assim, duas armações religiosas ali, duas, digamos assim, composições religiosas que lembravam mais ou menos dois eventos, um dos cristãos, que era o Natal de Jesus, tinha lá um presépio com os bichinhos, os animais, e tinha a figura do menino Jesus. Ao lado tinha, os judeus estavam comemorando o Hanukkah, que é a chamada, me parece, a festa das luzes. E aí eles tinham lá um Hanukkah, que é um candelabro com as velas acesas, e comemorando essa festa das luzes que, coincidentemente, aconteciam quase que simultaneamente na mesma época, E aí o menininho chegou, ficou encantado com aquilo ali, e aí a enfermeira, sem saber muito bem o que fazer, ia passando uma enfermeira, ele se virou para ela e perguntou: moça, qual dos dois é melhor para eu rezar, para eu orar para minha irmãzinha, para a cura da minha irmãzinha? A enfermeira ficou ali, espantada com aquela pergunta inusitada, aquela expectativa, sem saber o que dizer para a criança, mas de repente teve um lampejo, um momento, um flash de
bom senso. E ela então disse assim, olha, todos os dois são bons, todos dois vão te dar excelentes resultados. E o menininho olhou para ela assim, parece que compreendeu, não entendia nada daquilo, mas compreendeu, intuiu, né, que aquele era um bom momento para orar e o lugar era o mais apropriado. A enfermeira se retirou e ele então começou contrito a fazer uma oração, orou ali algum tempo, os olhinhos fechados, as mãozinhas no rosto, né, totalmente compenetrado na sua prece pela cura da irmã. E de repente ele saiu dali feliz, leve, sorridente, certamente esperançoso, né? Estava bem mais feliz. Voltou para o seu quarto, lá onde estavam os pais, para poder esperar as notícias, né? E aí se pergunta, né? Para qual dos dois ele orou, né? Daqueles cenários religiosos ali, dos judeus e o dos cristãos. Ninguém soube, não disse para ninguém, ninguém talvez saberá, né? E naturalmente não importa para que lado ele, diríamos assim, inclinou o seu pedido, o seu apelo, ou se para ambos os lados. A verdade é que a sua oração certamente foi ouvida, seus pedidos foram atendidos, porque a irmãzinha teve sucesso na oração, voltou para casa, estava em plena recuperação. Então, essa situação que ele se viu, muitas vezes as pessoas se veem, porque cada um tem uma maneira de ver, cada um tem uma religião, cada pessoa professa a sua fé, tem a sua maneira de se comunicar com Deus. Na verdade, nós somos transceptores, né? Jesus diz que tudo que ligarmos na terra se ligará no céu com certeza, e tudo que se desligar na terra se desligará no céu. E esse é o complexo da oração, né? O processo é plug and play, nós mentalizamos Deus e naturalmente já estamos ligados com eles. Quando nos desligamos de Deus, nos desligamos também aqui na terra da sua ideia, da sua presença, embora Deus nunca se descuide de nós, Deus esteja permanentemente conosco. Nesse sentido, nós verificamos que a oração da criança foi ouvida. Margaret Blair Johnstone, que era uma conselheira matrimonial, ela disse que, por experiência própria, ela acreditava que toda a oração era ouvida. No Salmo 65, parece que no item 2, tem uma frase muito interessante, né, que diz assim: ó ouvinte de oração, chegarão a ti preces de todos os sangues, de toda a carne. E a gente pode acrescentar aqui, né, parafraseando também, de todos os tipos de situação, de todas as pessoas e de todas as idades, até de uma criança de 9 anos pedindo pela cura da irmã. Nós verificamos que a oração é uma linguagem da alma, né? A oração é essa linguagem que nós estabelecemos com Deus para conversar com Ele mentalmente, sentimentalmente, falar das nossas angústias, dores, sofrimentos, pedir os socorros necessários, né? A oração, ela pode ter a singeleza de um cumprimento, por exemplo, né? Diz que tinha um senhor que era pedreiro e todo mundo via ele passar diante de uma figura do Cristo, né? Era um cruzeiro que tinha no seu caminho. Ele sempre que passava ali, tirava o chapéu e virava para o cruzeiro e dizia: bom dia, Jesus, eu sou o Zé, e ia embora. Quem é que pode duvidar de que uma oração dessa seria ouvida? Ouvi dizer, não tenho certeza, nem a veracidade, mas que São Benedito tinha uma prece singela, né? Senhor, nego velho está aqui, e pronto, já tinha comunicado com Deus, já tinha dito a Ele: estou aqui a seu serviço, à sua disposição. Olha que maravilha, né? Aquela prece sucinta que chega, assim como aquela prece elaborada que nós também fazemos. Manda nela o sentimento, manda nela a premência daquele momento. É isso que faz com que nós conversemos com Deus. A oração tem coisas muito interessantes. Por exemplo, eu me lembro, né, de uma senhora que nós passamos algum tempo sem ir no Oeste Paulista, né, alguns 2, 3 anos ou coisa mais, e não tivemos viajando para outros lugares, fazendo palestras, e naturalmente ficamos ali ausentes um certo tempo, íamos todos os anos, mais de uma vez por ano na região. E aí encontrei uma senhorinha, depois de 3 ou 4 anos que eu voltei,
E ela veio, pegou no meu rosto assim, falou, meu filho, que alegria te ver. Eu falei, alegria minha, né, de estar vendo a senhora também, muito bem. Ela falou, pois é, mas eu estou muito envergonhada. Eu disse, por que a senhora está envergonhada? Não tem motivo para estar, não vejo nenhum motivo para a senhora estar envergonhada. Não, eu até queria te pedir perdão. Eu falei, meu perdão por quê? Mal nenhum a senhora me fez. Não tenho a menor ciência de alguma coisa que pudesse sequer ter me contrariado. Ela falou, não, é que passou muito tempo sem você vir aqui, eu não sabia se você ainda estava vivo, eu fiz prece para você como se você tivesse morto. Eu falei, não tem problema, a senhora nunca ouviu falar de prece refratada? André Luiz fala disso no livro Entre a Terra e o Céu, né? No capítulo 2, lá pelos versículos 15 e 16, ele fala da prece refratada, que é aquela prece que é dirigida para uma pessoa estando ela viva, como se ela estivesse morta, que era o caso, e a prece é refratada para a pessoa onde ela estiver. Se o inverso também for feito, a gente orar para alguém achando que está vivo e já estiver desencarnado, a prece vai ser refratada, dirigida para ele onde ele estiver. Então a prece nunca perde o seu sentido, ela não perde o endereço, também prece não perde validade. Todo o nosso contato com Deus é feito, é registrado. No silêncio das nossas dores, Deus nos ouve e responde. Se nós estivermos ligados com Deus, a resposta certamente resolverá, a resposta certamente trará soluções. Eu me lembrei aqui da importância da prece, né? E um padre muito hábil, um sacerdote assim, muito culto, tinha uma pedagogia muito interessante do exemplo, né? E ele um dia, conversando com as crianças do catecismo, que ele fazia todo domingo, ele levou um telefone desse de disquinho, aquele telefone preto, né? E disse assim, olha, como é que funciona a oração? Quando a gente conversa com Deus, a gente não está vendo Deus, não é verdade? Os meninos sim. Ele falou, então, quando naquele tempo não tinha celular, que hoje a gente pode se ver, né? Ele disse assim, quando a mamãe ou o papai, ou você mesmo pega o telefone, vai falar com outra pessoa, também não está vendo a pessoa, não é? É, mas do outro lado ela está ouvindo, não importa se ela está na cidade, se ela está em outra cidade, até em outro país. Não é assim? É. Então com Deus é desse jeito. Funciona também assim. A gente não vê, mas Deus nos ouve. Aí o menininho chegou para ele e falou, seu pai, o senhor tem o telefone dele? O senhor podia passar um número para mim? Né? E o padre riu até as largas, né? Mas para a gente ver como é que o sentido da oração chega para qualquer pessoa, em qualquer idade, num contexto assim de muita paz, né? Trazendo essa energia, trazendo esse conforto espiritual, essa segurança espiritual. Então, quando o menininho perguntou lá para a enfermeira qual dos dois, o presépio ou a Hanukkah, é melhor para eu fazer minha oração para a cura da minha irmã, a enfermeira falou, meu filho, qualquer um dos dois vai trazer excelentes resultados, todos eles trazem excelentes resultados. Então a gente diria aqui, né? Não importa a porta que você vai entrar, você vai dar sempre de cara com Jesus, vai sempre dar de frente com Deus, e eles estarão ali para te ouvir, para consolar, para socorrer. Jesus diz lá, né, no Mateus 18, se não me falha a memória, por aí, que nós poderíamos recorrer a Ele, que Ele nos aliviaria. Vinde a mim, vós que estáis cansados, né, aflitos, assoberbados, que eu vos aliviarei. Essa promessa de Jesus é fato. Nós buscamos Jesus, Jesus nos ouve, nos responde. Se a prece é dirigida a Deus, também chega até Ele, e Ele responde através dos seus emissários. E se por alguma razão nós colocamos as nossas preces no santo da devoção, no espírito da confiança, Ele vai levar esse pedido às instâncias mais altas, de maneira que nenhuma oração deixa de ser ouvida e no momento certo deixa de ser atendida. Queridos, nosso assunto de hoje foi esse. Uma alegria falar com vocês, dizer que nós não devemos desanimar em nenhuma situação, enfrentar todas elas com a cabeça erguida, a certeza absoluta que se o momento é desconcertante, é difícil, para Deus nada
é impossível. Muita paz a todos. Obrigado aí pela companhia no nosso cafezinho de hoje. Obrigado a todos os amigos que estiveram conosco, amigos que estão conosco. Beijo para todos. Até o nosso próximo vídeo.